Galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos corrigir mais uma questão da banca FUNCERN. Então, abordada pela FUNCERN em 2022. Gustavo foi demitido e recebeu como indenização a quantia de R$ 350 mil. Como ainda é novo, ele decidiu iniciar em um outro emprego e investir todo esse valor em uma aplicação com rendimento anual de 20% para conseguir se aposentar quando tivesse a quantia que hoje se equivale a R$ 1.050 mil. Considere que, inicialmente, sobre a expectativa desse valor para a aposentadoria, apenas a inflação anual do país onde Gustavo mora, que é de 8%. Pessoal, cuidado aqui. Aqui vai ter uma ideia de taxa real. Por quê, professor? Porque ele fala aqui de um rendimento de 20% e ele fala aqui em uma taxa anual de inflação de 8%. Daqui a pouco eu explico isso aqui para vocês. Então ele fala o seguinte: tomando como referência o dia em que ele fez a aplicação do seu dinheiro e que não fez novos investimentos e que log de 3 é 0,48, Gustavo poderá se aposentar daqui a quanto tempo? Então ele quer saber em anos. Então vamos relembrar aqui uma situação de matemática financeira. Todas as vezes que você tiver alguma questão de matemática financeira que falar de taxa anual e o tempo for dado em ano, essa taxa, a gente chama isso aqui de taxa nominal. Então, aqui é a taxa nominal. Beleza. Eu vou ter a taxa de inflação que foi dada, que é de 8%, e aí eu preciso utilizar a taxa real. Professor, o que seria essa taxa real? É o que realmente vai ser cobrado. Por quê? Você vai ter uma taxa nominal de 20%, sendo que você vai ter uma taxa de inflação. Então, a taxa que você vai utilizar é uma taxa diferente dessas duas. E aí, como é que a gente calcula isso? Então, vamos primeiro lembrar isso aqui. Então, é assim, ó, todas as vezes que você for utilizar essa relação, você vai ter 1 mais a taxa real. Isso aqui é o que eu quero encontrar. Isso vai ser equivalente a quem? A uma fração, e aí você vai dividir a taxa nominal pela taxa de inflação. Pela taxa de inflação. Pronto, daqui a gente consegue encontrar a taxa real. Então, quem é a taxa nominal? A taxa nominal vai ser 1 menos. Então, quem é a taxa nominal? 20% é 0,20. 0,20. Quem é a taxa de inflação? É 0,8. 0,8. Pronto, eu vou fazer essa divisão, 0,20 por 0,08, e vou subtrair de 1, porque esse 1 que está no primeiro membro, ele passa para o segundo. Então, essa taxa real, ela vai ser de quanto? Então, 0,20 dividido por 0,08, isso aqui dá uma dízima periódica. Então, vai ficar 1,111, tendendo ao infinito. Menos 1. E aí a gente chega à conclusão que essa taxa real, ela vai ser 1,11 tendendo ao infinito menos 1. Então, isso aqui vai dar aproximadamente, ó, 0,111. Isso aqui é uma dízima periódica. Beleza. O que que eu preciso lembrar? As dízimas periódicas, eu vou trabalhar com a fração para ver se fica mais fácil aqui. Então, essa taxa real, ela vai ser equivalente a quem? Então, como é que eu transformo essa dízima periódica em fração? Você vai colocar o período aqui no numerador. Então, nesse caso é o 1 que está se repetindo. Então, ele é meu período. E para cada elemento distinto do período, eu coloco 9. Como aqui eu só tenho um elemento, então vai ser 1 sobre 9. Então, essa vai ser a taxa. Essa vai ser a taxa real que nós vamos utilizar. Essa aqui, ó. Então, o que é que ele fala na questão aqui? Então, ele diz o seguinte, ó, que ele tinha um valor inicial, que era de R$ 350 mil. E ele quer saber qual vai ser essa aplicação para que esse valor chegue a R$ 1.050. E isso depois de quanto tempo? Então, aqui é uma ideia de juros compostos. Então, eu vou aplicar na relação de juros compostos. Ó. Professor, quem é a relação de juros compostos? Montante é igual a quem? Capital
que multiplica a taxa elevada ao tempo. Lembrando que essa taxa que nós vamos utilizar é a taxa real. Então, vai ficar assim. O montante é o que ele quer chegar. Então, vai ficar, vou trazer aqui para baixo. Vai ficar assim, 1.050.000. O capital investido foi de quanto? 350.000. Que multiplica a taxa. 1 mais a taxa real, que é 1 sobre 9. Isso tudo elevado ao tempo. Pronto, a partir daqui a gente vai simplificar alguns zeros. Então, vou cortar um zero de cada lado. Então, tem mais um zero que dá para ser cortado. E esse 35 que ficou multiplicando a taxa, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 105 dividido por 35. Isso vai ser equivalente a quem? Um outro detalhe. Essa taxa, eu já posso fazer a soma das frações aqui. Então, professor, como é que faz a soma da fração? Com a parte inteira. Você conserva o denominador, que é 9, multiplica 9 por 1, então dá 9, e soma mais 1. Então, vai ficar 10 sobre 9. Então, eu vou utilizar essa fração aqui. 10 sobre 9, tudo isso elevado a t. Dividindo 105 por 35, isso aqui dá 3. Vai ser equivalente a quem? 10 sobre 9 elevado a 3. Pronto, a partir daqui eu tenho uma equação exponencial com bases diferentes. Então, eu só consigo resolver essa equação se eu aplicar a ideia do log. Então, a ambos os membros, eu vou aplicar log de base 10. Aí, um outro detalhe aqui na questão. Professor, por que você vai aplicar o log de base 10? Porque lá no enunciado da questão ele trouxe essa informação aqui. Log de 3 na base 10 é 0,48. Então, como eu tenho essa informação e o log aqui, a base é 10, eu vou aplicar o mesmo log em ambos os membros, com a mesma base. Então, vai ficar logaritmo de base decimal. E daqui em diante a gente vai aplicar o log. Nós temos que resolver a ideia do log que foi dada. Esse log de 3 na base 10, a questão trouxe esse valor. É 0,48. Então, eu vou aplicar aqui dentro. 0,48. Nessa segunda parte, eu vou aplicar a propriedade do log, do logaritmando. Então, esse t ele passa multiplicando o log. E daí eu vou reescrever esse log de 10 sobre 9. Então, lembra que aqui eu posso reescrever usando uma outra propriedade do logaritmando, que é escrever como log de 10 na base 10 menos log de 9 na base 10. Lembrando que log de 9, eu posso escrevê-lo assim, ó. Isso aqui é 3 ao quadrado. Que 3 ao quadrado eu posso aplicar também aquela propriedade do tombamento. Ó. Esse 2 passa multiplicando log. Então, eu posso reescrever isso aqui assim. E aí, lembre, log de 3, isso foi dado na questão. Então, se eu aplico 0,48 e multiplico por 2, então isso aqui vai ficar 0,96. Então, isso aqui é o log de 9. Então, nós vamos ter isso aqui. Vai ficar 0,48 t que multiplica quem? Log de 10 na base 10, isso aqui vale 1, menos 0,96. Então, se eu subtraio 1 de 0,96, isso aqui vai resultar em 0,04. E do outro lado da igualdade eu tinha 0,48. Como a ideia é descobrir o valor do t, né, do tempo, então você passa esse 0,04 dividindo 0,48. Isso vai resultar em quanto? 0,04. Isso tudo é equivalente a t. Pronto, para resolver essa divisão, o que eu preciso lembrar aqui é o seguinte. Como o denominador e o numerador têm duas casas após a vírgula, eu já posso eliminar esse zero com a vírgula aqui. Ó. Então, se eu divido 48 por 4, isso vale quanto? 12. Então, ele vai precisar, para que o valor chegue a R$1.050.000, os 350 mil, né, aplicado, ele vai resultar em 12 anos. Então, esse é o tempo estimado. Então, a alternativa correta, letra C de cachorro. Então, a questão bem massa envolvendo função logarítmica mais a parte de matemática financeira. E ainda trouxe uma ideia
de relação de taxas, taxa nominal, taxa de inflação. Então, é uma questão bem interessante aí. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo com seus colegas que estão estudando aí para a banca FONSERN. Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!